Considerando o que o senhor disse sobre o nosso dever de ter a ideia da morte sempre diante de nós, se substituísse a morte por Deus, isso é, ter Deus sempre diante de nós, eu acho que isso seria melhor ou pior para a vida filosófica? Eu digo, olha, depende. Depende de como você concebe esse Deus. Né? Porque a não ser que você seja um afortunado, né, ao qual Deus fala diretamente, né, você é Santa Teresa de Ávila, você é Santa Rita de Cássia, tá certo? Você é São Francisco de Assis, qual Jesus aparece e fala diretamente. Não se esqueça que todo o seu diálogo com Deus está viciado pelas suas ideias a respeito de Deus. E pelas suas ideias a respeito da religião. Agora, a sua ideia da morte não pode estar viciada por nada, porque você sabe o que é morte. Você não sabe exatamente o que é Deus, mas você sabe que você vai morrer e que quando morrer não tem mais chance. Porque das duas, uma. Ou não existe nenhuma vida após a morte, daí acabou tudo e não há chance de você fazer mais nada. Ou pior ainda, existe uma vida após a morte e você corre o sério risco de ir para o inferno. Então, a vida após a morte não é alívio nenhum. Eu acho muito engraçado quando esse pessoal ateu diz, não, eles criam uma vida após a morte para criar uma falsa esperança. Eu digo, mas pô, o que está prometido para a maioria é o inferno, pô. Quer dizer, como é que isso pode ser um alívio? Isso não é um alívio, é uma coisa horrorosa. Né? Então, eu não sugiro que você equacione essas coisas em termos religiosos, porque, em geral, as nossas ideias religiosas estão viciadas por todos os preconceitos do nosso meio. E, sobretudo, as suas escolhas morais, a sua orientação moral na vida. Você diz, eu estou aqui seguindo os mandamentos da igreja. Eu digo, você está coisa nenhuma, meu filho. Você está seguindo os seus preconceitos do seu meio. Você está querendo parecer bom menino e está achando que vai enganar Jesus Cristo com essa coisa. Tá certo? Então, eu sugiro, com relação à religião, eu só dou uma sugestão que é a do Padre Pio. Olha, eu cá entre nós, vou fazer uma confissão, eu nunca penso em moral religiosa, eu nunca penso na minha vida. Porque eu sei que o que eu vou pensar vai estar tudo viciado, vai estar tudo torto, tá entendendo? Quer dizer que tem 1% de mandamento de Jesus Cristo e tem 99% de besteira minha, de besteira do meu meio, etc, etc. Então, faz o que dizia o Padre Pio, reze e não se preocupe. Não, quer dizer, para você conseguir, fazer um exame de consciência sério, né? Um dia você vai conseguir. Fazer exame de consciência, fazer uma confissão séria. Né? Um dia você vai conseguir. Mas não é assim tão fácil quanto você está imaginando. Primeiro você precisa encontrar a sua própria voz para com ela você falar a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não aceita outra. Então lembra o que eu disse a respeito de encontrar a sua própria voz. Né? Tem um sujeito aqui nos Estados Unidos chamado Arthur Joseph. Depois eu dou as indicações mais certas para vocês. Que é um sujeito que ele faz uma espécie de psicoterapia através do treinamento da voz. Ensinando as pessoas, vamos dizer, a encontrar a sua própria voz. Tá certo? E, naturalmente, isso dá a elas um poder a mais que elas não tinham antes. Poder a mais sobre si mesmas e também sobre a sociedade. Tá certo? Eu não fiz o curso inteiro dele, eu apenas peguei algumas aulas naquela época não tinha DVD, por fita VHS. E eu achei aquilo uma verdadeira maravilha. Né? Não pelo aspecto técnico da coisa, mas porque coincidia com preocupações. Eu tinha feito no congresso do IBH, Instituto Brasileiro de Humanidades, em Vassouras, Rio de Janeiro, eu tinha feito uma conferência sobre isso, encontrar a própria voz. E quando descobri as fitas do Arthur Joseph, eu fiquei maravilhado. Falei, mas o cara está fazendo exatamente isso, ensinando as pessoas a encontrar a própria voz, coisa que eu não sei fazer do ponto de vista físico. Eu estou usando o encontrar a própria voz, mas no sentido mais geral e até metafórico. Né? Encontrar a sua própria voz também é encontrar, vamos dizer, o seu estilo literário, a sua maneira de escrever. Não é isso?
Então, tudo isso requer, vamos dizer, uma certa prática, né? E tudo isso que eu estou dizendo é inspirado no verso do Antônio Machado: quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Quer dizer, primeiro você começa falando sozinho, depois você vai falar com Deus. Né? Então, você pode imaginar, né, Deus como alguém que você vai encontrar depois da morte. Mas o central é você lembrar que você vai morrer. Porque a ideia da morte é difícil de você corromper. Por quê? Porque você morre de medo dela. Não é isso? E porque você sabe que você não tem chance depois dela. Porque se você for ateu, você vai para o nada. E se você for cristão, você vai para o juízo final. Nenhuma das duas coisas é propriamente uma delícia. Né? Então, por isso é que eu não aconselho isso, que isso seja feito com, vamos dizer, a imagem de Deus. Tá certo? Eu vejo, por observação, eu vejo muitas vezes, eu imaginava, né, Jesus Cristo fazendo de mim cobranças que o meio social imediato poderia fazer, até eu perceber que aquilo não era Jesus Cristo, que era a minha própria estupidez falando. Foi um tempo. Na verdade, foi depois dos 40 anos que eu percebi isso aí. Depois de ter pensado nisso a vida inteira. Quer dizer, não é fácil isso, né? Eu, desde o início, eu fiz esse voto, né? Quando eu era pequeno, eu tinha um complexo de burrice que vocês não imaginam, porque eu era burro mesmo. Não por minha culpa, por um negócio genético, nada. Minha composição genética estava ótima. Papai e mamãe eram gente boa, né? Pessoas saudáveis, né? Minha mãe só morreu com 98 anos porque caiu no banheiro e quebrou a perna, senão estaria viva ainda, né? E meu pai consta que foi assassinado, essa aqui é a verdade, né? Por causa de disputa de terra, né? Lá era muito comum essas coisas. Eles eram pessoas muito fortes, saudáveis, eu tinha uma boa herança genética, mas eu fiquei doente quando nasci, fiquei 7 anos na cama, e quando eu fui 7 anos eu fui para a escola, eu era um bebê, eu não sabia nada da vida, eu nunca tinha brincado na rua, nem conhecia outros moleques, porra. As únicas pessoas que eu convivia era a minha família e assim, as amigas da minha mãe, que iam lá em casa e cercavam a cama para eu ficar inventando história, fazendo elas rir. Meu sonho era ser palhaço de circo. Eu já era naquela época. Então, eu fazia as pessoas rir, eu fazia naquela época, eu faço até hoje. Né? Quando eu comecei a estudar para valer, e eu não comecei tão cedo quanto as pessoas imaginam, né? Eu aprendi a ler sozinho com 5 anos de idade, mas era só para ler história em quadrinho, né? O que eu comprava de história em quadrinho era uma monstruosidade. Vocês não imaginam. Todas as revistas de quadrinho eu lia. Só que eu não me interessava aquelas de ficção científica, né? Ficção científica só me interessava pelo Homem de Borracha, porque era gozação. O resto, Flash Gordon, essas coisas interplanetárias, para mim é tudo besteira, né? O surfista prateado, não, aí não dá. Quando eu fui para a escola, eu era um bebê, todo mundo me fazia de trouxa, porra. E eu percebia que isso estava acontecendo, né? Então me criou um complexo, falei, pô, aqui todo mundo está entendendo o que está acontecendo, só eu estou boiando e todo mundo gosta da minha cara, porra. Eu sentia isso e estava acontecendo mesmo, então eu fiz um voto, porra, eu quero entender o que está acontecendo. Então eu fiz esse voto, Deus, eu quero entender o que está acontecendo, mesmo que eu não consiga explicar para ninguém, mesmo que eu tenha que guardar para mim, não tem importância. E de fato, durante anos, décadas, eu guardei para mim, não falei nada para ninguém.